Boa noite, ouvintes. Bem-vindas e bem-vindos aqui a mais um estudo do nosso NEP Bezerra de Menezes, o NEP que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Que as bênçãos do alto possam nos alcançar nesse instante. O nosso NEP aqui está, no momento, estudando o Evangelho de Lucas, este livro que é tido por muitos estudiosos como um dos mais belos de todos os tempos. A nossa passagem de hoje está no capítulo 4, e ela vai dos versículos 1 ao 4, e é denominada de A Tentação de Jesus. Nós vamos aqui nos valer das referências, utilizando a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Vamos também buscar orientações na Gênese, que é um dos livros da codificação, o livro Pão Nosso, que é de Emmanuel, através de Chico, além da Revista Espírita e do Livro dos Espíritos. À medida que essas obras vierem à tona, eu vou referenciando para facilitar a percepção e, eventualmente, a pesquisa de alguém que queira se aprofundar. Contextualizando um pouco, no capítulo anterior, nós estudamos, e isso está gravado aqui no canal do Prozebem, nós estudamos o batismo de Jesus por João Batista. E hoje nós vamos prosseguir exatamente a partir da saída de Jesus dali das margens do Jordão, onde ocorreu o batismo, para que o evangelista possa nos orientar em relação a esta passagem. Então, diz-nos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, após o batismo, Jesus teria sido levado ao deserto. No versículo 2, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminados esses dias, teve fome. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, diga a esta pedra que se transforme em pão. Isso está no versículo 3. Para no versículo 4, Jesus vai dizer, respondendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, é uma passagem bastante enigmática, ela foi objeto de estudos dos mais variados teólogos ao longo do tempo, ao longo da história, e o questionamento se baseia na seguinte proposição: como pode Jesus, um espírito crístico, representante de Deus na Terra, se sentir tentado por algo ou por alguém? É sobre isso que a gente pretende se debruçar nesse estudo. E é o estudo doutrinário que vai nos ajudar. A gente vai começar aqui se valendo, no primeiro plano, da Revista Espírita de fevereiro de 1868, onde o espírito Lacordaire, conhecido nosso da doutrina, com várias mensagens na codificação, ele, falando dos Messias, vai dizer que são seres que foram admitidos nos conselhos do Altíssimo, que estão em plena comunhão com Deus e que expressam o pensamento divino. Portanto, são infalíveis. A gente vai recorrer a mais uma obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Na questão 112, está posto que o Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, nós sabemos, ele vai tratar da progressão dos espíritos. Há uma hierarquia. E, especificamente na questão 112, falando dos espíritos puros, está dito que são aqueles que não sofrem nenhuma influência da matéria. Eles têm superioridade intelectual e moral de forma absoluta. Então, aqui a gente já tem um paradoxo, uma contradição, né? Como pode um espírito dessa magnitude, infalível, ser tentado pelo diabo no deserto? Nesse sentido, nós já percebemos que trata-se de uma parábola.
Para quem não está muito afeito ao significado dessa palavra, a parábola era um recurso utilizado por Jesus para poder esclarecer acerca do seu evangelho àquele povo desprovido de maiores conhecimentos. Então, são pequenas histórias que têm sempre um conteúdo moral. E aí, nesta parábola, quem vai nos esclarecer é um evangelista, é o João. Está posto na Gênesis, no capítulo 15. O capítulo 15 é onde Kardec estuda os milagres do evangelho. Ali ele vai dizer que não existem milagres, que o sobrenatural, que seriam os milagres, é aquilo que é natural e que é desconhecido de nós, que os espíritos elevados têm a condição de, ao manusearem os fluidos, conseguirem esses resultados que são tidos como milagres. E já bem para o final do capítulo, no item 53, que é o que nos interessa agora, o evangelista João vai dizer em relação a essa passagem do Evangelho de Lucas, expressamente assim. Eu vou pedir licença para ler, porque é forte o que ele diz. Ele diz: Jesus não foi arrebatado, não foi dominado. Ele apenas quis fazer com que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações. E prossegue. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e somente sendo cego para tomá-la ao pé da letra. Então, João, um evangelista dessa magnitude, que voltou no século XII como Francisco de Assis, ele é bem assertivo, dizendo que precisa ser cego para tomar essa passagem ao pé da letra. E ele vai dizer mais: como admitir que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tem estado submetido, ainda que por pouco tempo, às sugestões do demônio, como posto no Evangelho de Lucas? Ele cita expressamente o Evangelho. Como supor que o Cristo ficou sob o poder de uma entidade? Não, não. Compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal não poderia sobre a essência do bem. A tentação, portanto, não constitui um ato material e físico. Trata-se de um ensino moral. Então, nós deduzimos que Jesus queria demonstrar que a humanidade inteira está sujeita a falir e veio nos dar recursos para que nós não caiamos nessa tentação. E aí nós já temos, então, elementos para fazer uma análise com a segurança que a doutrina espírita nos dá, extraindo o espírito da letra, como nos convoca o NEP. Então, há estudiosos, intérpretes, são chamados exegetas, que vão dizer que Jesus, nessa passagem, ele está fazendo referência ao Êxodo, que é aquela travessia no deserto em direção à Terra Prometida, onde o povo hebreu foi conduzido por Moisés. Então, Jesus mostra que para vencer as tentações é preciso força, disciplina, fé. Então, essa travessia feita pelo povo hebreu é o resumo da própria história da humanidade. Quem diz isso não sou eu, é Emmanuel, em O Consolador, esse livro magnífico que é escrito por Emmanuel, através de Chico. Na questão 262, ele diz expressamente: Israel é uma miniatura da humanidade. Assim deve ser entendido toda vez que aparecer uma referência, ou entendida uma referência ao povo de Israel. Aquela história resume a própria história da humanidade. Então, aqui a gente já está se aprofundando. E qual seria a comparação de fato, então, dessa passagem? A tentação de Jesus com a travessia do povo hebreu, do povo de Israel, no deserto. Antes de entrarmos especificamente nessa comparação, nós precisamos dizer que, numa análise, quando a gente estuda o Evangelho,
é preciso que a gente veja o contexto histórico, geográfico, cultural, significado das palavras. Então, o Velho Testamento está cheio de alegorias. É a ciência secreta do povo hebreu, conforme nos informa também esse grande evangelizador que é Emmanuel. Então, eu trago aqui algumas definições que vão nos ajudar a compreender. Primeiro, a palavra Egito, que no hebraico é Mitzrayim, que significa estreiteza, limitação. O deserto, quando aparece aí nas passagens, tanto pode se tratar de um lugar físico, mas também, metaforicamente, pode significar uma aridez, pode significar as dificuldades, os obstáculos, as adversidades que a vida nos apresenta. Lá na travessia do povo hebreu no deserto, a duração foi de 40 anos. Aqui, nessa passagem, foram 40 dias esse período de Jesus em jejum no deserto. Então, a gente já vê algumas coincidências que vão ajudando a clarear. Então, logo que o povo hebreu começou a travessia, conduzido ali por Moisés, saindo do Egito em direção à terra prometida, que é Israel, eles começam a sentir fome e vão questionar Moisés. Estamos famintos, nós preferíamos permanecer escravos no Egito a passar fome no deserto. Lá nós tínhamos pelo menos o pão. Então a gente já percebe que ao invés de enfrentar o deserto, de vencer os desafios em busca da liberdade, eles querem voltar ao Egito, à estreiteza, à limitação, se submetendo à escravidão. Eles preferem continuar oprimidos, abrindo mão desse avanço que irá proporcionar o crescimento espiritual. Então, nós poderíamos dizer que eles querem permanecer nessa falta. Então, quando Jesus, aqui já especificamente na comparação, que ele vai dizer no versículo 4, que é o que fecha o estudo da nossa perícope, os versículos vão de 1 a 4, Jesus disse expressamente: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, ele está remetendo aqui à preocupação exagerada com a matéria, o pão significando a matéria, em detrimento dos valores espirituais. Então, o mestre nos mostra aqui, conforme a doutrina nos ajuda a enxergar, o dever que nós temos de combater o materialismo. Ele vai dizer, nem só de pão vive o homem. Mas ele não diz que o homem não precisa de pão. É a questão de nós sabermos equilibrar, sopesar essas coisas, buscar o devido valor onde a gente precisa ter esse bom senso na hora de nos valermos da matéria. Uma vez que nós estamos encarnados, precisamos sim do pão físico, precisamos da matéria, mas nós não podemos ficar reféns dessa matéria. Como nos mostra a questão 799 do Livro dos Espíritos, falando do materialismo, que é a metáfora embutida na passagem dessa primeira tentação. Na Lei de Progresso, que é a parte terceira do Livro dos Espíritos, na questão 799, Kardec pergunta à espiritualidade superior: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso da humanidade? E os Espíritos vão dizer: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo vai fazer com que a humanidade compreenda onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então, nós somos seres espirituais passando por uma experiência na matéria. Os valores maiores são os do espírito. Então, essa é a primeira parte do versículo, a gente dividindo esse versículo num estudo mais a miúde em dois. Então, ele vai dizer que não só de pão vive o homem, na primeira parte, e na segunda, aí vem mais, que é uma conjunção adversativa, né, a ideia de oposição, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o que seria a palavra de Deus para nós, da doutrina espírita? É, mais uma vez, João Evangelista, que vai nos dizer que Jesus é o verbo, é o logos divino, é a palavra de Deus aqui na Terra. Kardec chega a mencionar nas obras básicas
se referindo a Jesus como um médium de Deus. Kardec ainda nos apresenta Jesus como guia e modelo da humanidade, conforme está posto lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, tão conhecida nossa. Então, o que é o guia? Guia é a bússola, ela aponta a direção. E o modelo é o molde, nos ajuda a moldar a nossa conduta conforme a conduta dele. Então, a gente já tem a ideia, fazendo essa conexão, de que essa bela metáfora da tentação, ela não passa, de fato, de uma parábola. E aí, a gente pode até se aprofundar mais, quando nós vamos, orientados por Emmanuel, por exemplo, dentre outros, mas eu sempre me prendo a esse grande evangelizador, ele diz o seguinte, quando ele fala que o povo de Israel é a miniatura da humanidade. Quando a gente vai ver o significado da palavra tabernáculo, ou tenda, no grego, é a mesma palavra que designa corpo. O que isso tem a ver? O povo hebreu, nessa jornada no deserto, ora eles estavam no tabernáculo, descansando, dormindo, ora eles estavam em jornada, caminhando, avançando. Então, a comparação que nós fazemos é que, ora, nós estamos aqui no corpo físico, encarnados, em jornada, ora, nós estamos no plano espiritual, continuando também a nossa jornada sem esse corpo físico. Então, são esses elementos que a gente traz para a reflexão aqui do nosso grupo e para aqueles que estão também nos ouvindo, nos assistindo. E caminhando para a parte final, é a questão que chama muita atenção, o nome impactante. O nome diabo ainda provoca esse impacto. Mas no livro Pão Nosso, capítulo 164, Emmanuel dedica um capítulo inteiro para tratar desse verbete. Ele vai nos dizer, o título, inclusive, é Diabo. Ele vai nos dizer que o diabo não é um ser personificado com vida própria, mas sim as sombras que existem em nós. Então, o grego, o diabo, no significado grego, ele diz que é o opositor, que é o antagonista, que é o adversário que ainda mora no nosso interior. Então, ele se manifesta em nós quando nós nos desviamos do caminho do bem, quando deixamos que os nossos instintos prevaleçam, quando nós não exercitamos o autocontrole sobre as tentações que a vida nos apresenta. Então, é bom que fique claro isso, que o diabo não é um ser, não tem vida própria, não é aquele ser de chifres, como muitas vezes algumas filosofias querem passar, mas sim é a ideia de um adversário, de um opositor, conforme a definição no grego. E essa adversidade ainda reside em nós, que são as nossas sombras. E, mais uma vez, falando especificamente da tentação, Emmanuel vai dizer que só há virtude quando nós vencemos as tentações. Nós precisamos ser provados, precisamos ser testados. Porque se, por exemplo, nós fôssemos morar nas montanhas, nos isolando de tudo e de todos, como é que saberíamos que nós já desenvolvemos algum valor espiritual, como paciência, tolerância, compreensão, perdão? A gente só sabe isso quando é testado, quando é provado. Então, a tentação é isso, são as circunstâncias que a vida nos apresenta para que nós consigamos vencer e avançar nessa jornada evolutiva. O povo hebreu faliu, caiu, eles não alcançaram a terra prometida, finalizando a metáfora. Moisés, que era o condutor, também não alcançou, mas Jesus nunca caiu porque é infalível. É ele que vai nos ajudar a alcançar essa terra prometida, quando a gente faz essa jornada, tendo o mestre como guia e como modelo. E aí eu finalizo citando Paulo Estevão, essa obra fantástica, também de Emmanuel, que ele vai nos dizer em relação ao deserto. O deserto à noite é onde pode se ver melhor a luz das estrelas. Então, imaginemos um lugar bem escuro, cheio de areia, onde você não enxerga nada.
Aquela escuridão vai permitir que você tenha uma visão melhor do céu infinito e brilhante. Então, é enfrentando os nossos desertos, as nossas sombras, com fé, com força e com resignação, que nós vamos alcançar essa luz do Cristo para que ela brilhe fortemente cada vez mais em cada um de nós. Era isso que eu gostaria de trazer para reflexões. Sugiro que vocês possam continuar acompanhando os estudos mais adiante, ainda nessa mesma passagem, nesse mesmo capítulo 4. Haverá mais 2 tentações, que aí a doutrina vai nos ajudar a compreender como sendo o orgulho e o egoísmo. Aí fica o convite para que vocês acompanhem os próximos estudos, para que a gente possa aqui, o nosso grupo, trazer essa contribuição para vocês. Obrigado pela atenção, muita paz e até um próximo encontro.